Nesta aula, nós iremos trabalhar a lei dos senos, um outro ponto bem importante da trigonometria e que cabe uma revisão bacana contigo. Então, bora facilitar? Vem comigo! Olá, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai focar num assunto também bem interessante, ainda dentro da trigonometria, que trata da lei dos senos. Evidentemente, é um estudo a partir da figura de um triângulo. Se você observar aí na tela, eu trago o modelo de um triângulo com três lados, A, B e C, e evidentemente entre os lados inclinações alfa, beta e gama. Percebam que em relação à base C, nós traçamos uma linha vertical de uma medida x que forma 90 graus com essa base C. Esse é um elemento bem importante para o nosso estudo. Então, olha só, vamos começar a partir da análise desse x. Imagine que eu quisesse determinar o valor de x. Se eu observar esse triângulo retângulo aqui, formado por x, eu posso perceber que ele está relacionado ao ângulo alfa. E para o ângulo alfa, x toma a posição de um cateto oposto, ok? Se tem alguma dúvida sobre essa relação aí, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link das aulas que a gente teve acerca dessa parte aí de relações de seno, cosseno e tangente. Volta lá para dar uma revisadinha se for necessário. Bom, voltando ao que eu estava colocando, então se x é cateto oposto em relação ao alfa, eu trabalho com a relação de seno, perfeito? Ou seja, o seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa será, vamos lá, x é o cateto oposto, tranquilinho, e se você observar, a hipotenusa é o B, é esse lado maior deste triângulo retângulo, então a hipotenusa é B. Como estou querendo definir o x, o B passa para o outro lado, multiplicando, o x vai ser B seno de alfa. Bom, essa é uma situação que eu criei. Agora eu posso analisar também por esse outro triângulo retângulo, porque aqui também, evidentemente, é um triângulo retângulo, ok? Onde o elemento de análise é o ângulo beta. E como eu estou querendo definir x, x também é cateto oposto a beta, enquanto que o A é a hipotenusa. Então, novamente, nós caímos numa relação de seno, ok? Ou seja, o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos substituir? O seno de beta será o cateto oposto a beta é x, novamente, e a hipotenusa é A. Então veja que se eu isolar o x, que é quem eu estou buscando, o x vai ser A vezes seno de beta. Tranquilo até aí? Bom, aí, pessoal, é importante perceber o seguinte: eu obtive duas expressões diferentes para x, para o mesmo x. Então, se x é B seno de alfa, mais x também é A seno de beta, eu posso tranquilamente afirmar que esse x é igual a esse x, ou seja, que o B... Então, se eu tenho essa igualdade de x com x, eu posso também afirmar que B seno de alfa é igual a A seno de beta. Tranquilo? Igualei esse x a esse x. Se eu brincar um pouco com essa equação, eu posso jogar esse seno de alfa para cá e esse seno de beta para lá. Então, eu vou ter que B sobre seno de beta é igual a A sobre seno de alfa. Ok? E se a gente der uma melhoradinha na cara disso, para botar na ordem de A para B, eu vou ter que A seno de alfa, corrigindo aqui, alfa, né, é igual a B seno de beta. Tranquilo?
Muito bem, você pode estar olhando para a figura e se perguntando sobre o ângulo gama, que seria uma terceira possibilidade. Da mesma forma que eu tracei uma perpendicular aqui à base C, que foi lá na junção do ângulo gama, eu também poderia traçar uma perpendicular aqui em relação à base A, ao lado A, melhor dizendo. E aí, trabalhando as relações trigonométricas, eu ia chegar exatamente nessa mesma conclusão. Então, eu posso concluir a partir disto que também isso aqui seria igual a C seno de gama. Então, pessoal, percebam que a lei dos senos mostra que cada lado do triângulo ele tem relação com o ângulo oposto a ele. B com beta, A com alfa, C com gama. Perceberam? Muito bem. Organizando a nossa linha de pensamento, aqui está o resumo disso tudo que eu acabei de explicar. Em um triângulo qualquer, existe proporcionalidade entre o seno do ângulo e a medida do lado oposto a esse ângulo. É o que eu exatamente acabei de explicar para vocês na lâmina anterior. Então está aí a figura demonstrando esses lados A, B e C, os respectivos ângulos, e a equação que é a chamada lei dos senos, que é a razão da medida do lado em relação ao seno do ângulo oposto, e que essa relação sempre é constante, ou seja, um é igual ao outro, ok? Então, equaçãozinha bem importante, muito útil dentro da matemática, para citarmos apenas um exemplo. Outro ponto importante, antes da gente começar a resolução de alguns exemplos para facilitar a tua compreensão do assunto. Lembre-se sempre que nós temos 3 formatos principais de triângulo em relação aos ângulos. O triângulo acutângulo, quando os ângulos internos eles apresentam inclinação menor que 90 graus. O triângulo obtusângulo, quando pelo menos um dos ângulos é maior que 90 graus. Aqui, se você traçasse uma linha aqui, ó, o canto reto seria uma linha vertical. Aqui, veja que esse ângulo passou de 90 graus, passou da medida de um ângulo reto. Então, é o triângulo obtusângulo. E o já conhecido nosso triângulo retângulo, cujo um dos lados mede 90 graus. Tranquilo até aí? Só para te lembrar, para não esquecer, não esquece de dar uma curtida aí no nosso trabalho. Vai lá, aciona o sininho das notificações, inscreva-se se você ainda não é inscrito. Nós temos vídeos novos toda segunda e quinta-feira. Eu tenho em torno de 35 anos de trabalho como professor de matemática e física dentro da educação. Então, é um projeto que a gente está caminhando com muita força e o teu apoio é fundamental para a sequência do nosso trabalho. Vamos a uns modelos de exercícios para a gente fixar esse conteúdo? Acompanhe comigo. Primeiro exercício. Observe só. Eu trago um triângulo cujos lados são x, y e 6, cujas inclinações entre x e y são 60 graus, entre x e 6 é 45 graus e entre y e 6 é 75 graus. E eu te dou os valores de seno destes ângulos. E olha só, eu te peço para você calcular o valor de x e o valor de y. Veja bem, eu acho que está claro para você que a saída vai ser pela lei dos senos. Por quê? Porque eu estou pedindo medidas de lados e dando os ângulos desse triângulo. Evidentemente, é a relação dos lados com o seno do ângulo oposto a eles, ok? Muito bem, vamos começar então pelo x. Se a gente for calcular o x tem relação com o ângulo de 75. Muito bem, então você faria, pela lei dos senos, x está para o seno de 75 graus. Bom, vocês viram lá na montagem da lei dos senos que você vai ter duas igualdades lá dentro, para A, para B e para C. Claro que na hora de uma resolução, você vai utilizar apenas uma das igualdades. Não tem como você trabalhar duas igualdades ao mesmo tempo, correto? Neste caso aqui, eu poderia relacionar x, o lado x com o lado y, ou poderia relacionar o lado x com o lado que mede 6. Claro que você não vai relacionar x com y, porque y é uma segunda variável que você quer. Como é que você vai resolver se você vai ter duas incógnitas? Então, evidentemente, para a solução do x, você vai relacionar ele com o 6, ok? Então, pela lei dos senos, isso vai ter que ser igual a 6, que é o outro lado, dividido pelo seno do ângulo oposto a 6, que nitidamente é
60 graus. Tranquilo? Vamos substituir? Então vai ser x sobre... Olha aqui, gente. Está dado o valor do seno de 75 graus, 0,96. Está lá na tabelinha trigonométrica dos ângulos, né? Isso é igual a 6 sobre o seno de 60, está aqui, raiz de 3 sobre 2. Agora, cuidado com essa matemática, né, pessoal? Veja bem, se você quer x, você vai ter que primeiro resolver esse termo do lado de cá, para depois isolar o x, concorda comigo? Então, se eu for à frente, ficaria x sobre 0,96 é igual. Pessoal, divisão de fração. Lembra? A fração de baixo passa multiplicando invertida. Dúvidas sobre isso? Também vou deixar na descrição o link de uma aula que a gente trabalhou especificamente essa parte de divisão de frações, ok? Então, seguindo. Se é uma divisão de frações, a fração de baixo passa multiplicando o termo de cima, só que ela vem de forma invertida, certo? Então, eu ficaria assim, ó, 6 vezes 2 sobre raiz de 3. Maravilha? Viram que ele passou multiplicando invertido. Portanto, seguindo, x sobre 0,96 seria 6 vezes 2, que é 12, sobre a raiz de 3. Bom, se eu quero x, eu vou ter que tirar esse 0,96 daqui, concorda? Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando esse termo. Então, seguindo, ficaria x igual a 0,96, é o 0,96 que está passando multiplicando, vezes 12 sobre raiz de 3. Muito bem, segue comigo, vou continuar aqui embaixo. X vai ser 0,96 vezes 12 vai dar um número quebrado, ok? Como você costuma dizer. Só que nós vamos fazer o seguinte, antes de fazer esse produto, nós vamos tirar essa raiz de 3 aí de baixo, porque você lembra que a matemática não aceita a raiz de 3 no denominador. Para isso você racionaliza. Como é que racionaliza? Multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, se eu fizer esse produto, já vocês vão entender por que eu não estou fazendo esse produto direto do 0,96 pelo 12, ok? Então vai ficar 0,96 vezes 12 vezes raiz de 3. Agora, olha só lá embaixo, pessoal. Vai ficar a raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 ao quadrado. Como vocês costumam dizer, né? Corta o quadrado com a raiz. Então, embaixo no denominador vai ficar apenas o 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. E agora vocês vão perceber por que eu estava segurando aquele outro produto. Porque eu percebi já que o 12 era simplificável pelo 3. 12 dividido por 3 dá 4. E aqui fica 1, ok? Então, pessoal, se eu resolver agora essa parte aqui desse produto, o meu x vai ficar 0,96 vezes 4 vezes raiz de 3. Perceberam? Agora sim, eu vou realizar finalmente esse produto. Eu tentei facilitar um pouco. Se você achar melhor você fazer aquele produto por 12 primeiro e depois o resultado dividir, eu creio que dá mais trabalho. Mas se você preferir, faça dessa forma. Você sabe que a matemática sempre tem diferentes maneiras de você chegar à mesma solução, desde que você faça correto, evidentemente, né? Muito bem, então vamos multiplicar esse 0,96 por 4. Então o meu x vai ficar 6 vezes 4, 24, vai 2, né? 9 vezes 4, 36, com 2, 38, vai 3. 4 vezes 0, 0, com 3, 3. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então vai ficar 3,84 da raiz de 3. Este é o valor do x. Tranquilo? É uma operaçãozinha matemática aí um pouquinho enjoada, envolvendo raiz e número decimal, mas eu fiz questão de colocar dessa forma, até para a gente dar uma treinadinha nessa matemática básica. Bom, pessoal, e aí? Acabou o exercício 1? Nós até agora calculamos quem? O x. Está faltando quem ainda? O y.
ok? Então, lei dos senos de novo, agora aplicada para y. Então, acompanha aqui comigo. Y vai estar para o ângulo de 45, não é isso? Não é 45 o ângulo oposto a y? Olha aqui na figura. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Y está para o seno de 45 graus. Muito bem. Você vai relacionar o y com o x ou com o 6? Poderia ser com o x? Poderia, porque você já achou. Mas olha que número chato que deu esse x. Claro que é muito mais negócio você relacionar com o lado valendo 6. Tranquilo? E o 6 está para o seno de 60. Olha o ângulo oposto a ele, né? Então, 6 está para o seno de 60 graus. Vamos substituir? Y está para seno de 45. Aqui, ó, foi dado. Raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 6 sobre o seno de 60, está aqui, raiz de 3 sobre 2. Agora você tem que tomar cuidado com um detalhe interessante aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, ele é simplificável, não é? Tranquilo? Se você passasse ele para o outro lado, ia ficar um 2 em cima e um 2 embaixo, você iria simplificar. Então, vamos facilitar e já vamos simplificar direto. De forma que essa expressão iria ficar y sobre raiz de 2 igual a 6 sobre raiz de 3. Ok? Bom, como você quer o y, a raiz de 2 passa para o outro lado multiplicando e vai ficar 6 raiz de 2 sobre raiz de 3. Só que, cuidado, porque a matemática não aceita no denominador raiz, radical. Então você precisa racionalizar, a exemplo do que a gente fez lá com o x. Como é que racionaliza? Pega aquela raiz de baixo e multiplica no numerador e no denominador. Pessoal, se eu multiplico raiz de 3 dividido por raiz de 3, essa divisão não dá 1, isso não vai alterar o resultado da expressão, vai alterar a forma de escrever. Por isso que eu posso fazer, ok? Bom, então observe comigo aqui. O y será raiz de 2 vezes raiz de 3, lá da racionalização, vai dar raiz de 6. E aqui tem um 6 na frente, então fica 6 raiz de 6. Para quem não lembra mais disso, raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso é igual a raiz de 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. Cuidado, né? Também vou deixar o linkzinho ali na descrição da nossa aula de racionalização. Vamos aproveitar para já fazer uma revisão geral de matemática básica aí para quem tem dúvida, ok? Muito bem, só que não te esquece que esse 6 raiz de 6, voltando aqui para o cálculo do y, ele está dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, isso fica 3. E aí, pessoal, para finalizar o cálculo do y, está evidente que esse 6 é simplificável por esse 3, que dá 2, não é isso? Aqui fica 1. Portanto, finalmente, o nosso y vai ser igual a 2 raiz de 6. Esta é a resposta. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Resumo do exercício 1. 2 pontos importantes. Primeiro, entender a aplicação da lei do seno. Creio que ficou claro. Segundo, a gente brincou um pouco com a matemática básica aí, trazendo os valores de seno em raiz, em número decimal, exatamente para dar uma revisada nessa questão de fração, de número decimal, de raiz. Então, um exercício bem interessante. Ficaste com dúvida? Volta, revisa ele antes de dar sequência na continuidade dos exercícios aqui no nosso vídeo. Vamos para o próximo exercício? Acompanhe comigo, vem comigo. Sempre lembrando, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho. Vamos lá, então? Exercício 2. Determine o valor de x. Olha só, eu quero o valor de x, tá ele aqui. Veja que é um dos lados desse triângulo. É dado o seno de 30, o seno de 60. Só que aí, pessoal, olha só. Num primeiro momento você olha para isso aí, pede um lado, dá os outros dois. Ele dá a medida de 2 ângulos, mas ele não diz quanto que vale. Aquele seno de 30 e esse seno de 60 são totalmente aleatórios, concordo, porque eu não sei aí se um é o alfa e o outro é o beta, o exercício não me dá isso.
Esse seno de 30 e esse seno de 60 está aí mais para confundir e distrair a tua atenção. Às vezes é um exercício de um concurso, de um vestibular, que tem esse objetivo mesmo, gerar um desvio na tua atenção, tá? O que você tem que observar é que num primeiro momento você olha para cá e remete à ideia da lei dos senos, ok? Mas essa lei dos senos não está clara que ela vai sair, certo? Agora, há um detalhe importante, que inclusive faltou aqui no exercício, deixa eu corrigir isso, que é a informação de que esta medida aqui é 90 graus. Inclusive, por isso que foi dado 30 e 60 aqui, porque vocês lembram que a soma dos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui é 90, esses dois somados têm que também dar 90. Agora, se é 45 e 45, ou 30 um, 60 o outro, isso eu não tenho clareza. Mas eu sei que é 90. Foi uma informaçãozinha que faltou aqui na minha figura. Corrigindo bem isso, tá? Então, pessoal, na realidade, trata-se de um triângulo retângulo. E pela lei do seno, você não tem como sair, porque você não sabe qual é o valor desse alfa e desse beta, para manter aquela relação entre medida de lado e seno do ângulo oposto. Percebeu? Aqui o exercício é muito mais simples. O que te tira a atenção é exatamente esses valores de ângulos que são colocados aí de forma aleatória. Pessoal, se é um triângulo retângulo, eu tenho dois lados e quero o terceiro. Muito simples. Teorema de Pitágoras. Simples assim. Inclusive, no card, ao final desta aula, eu vou deixar o nosso cardzinho da aula de Teorema de Pitágoras que a gente trabalhou para você revisar, se acaso você tiver dúvida, ok? E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Um é o oposto, outro é o adjacente, mas aqui não está importando quem é quem, que é uma soma. Muito bem, a hipotenusa, se você observar nessa figura, ela é sempre o lado maior. Nitidamente ela mede 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Um dos catetos eu quero, que é o x, não é isso? E o outro cateto eu tenho, é 3. Tranquilinho? Então, olha só, 5 ao quadrado é 25, igual a x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 9. Como você quer o x quadrado, joga o 9 para o outro lado, ele está positivo, ele vai negativo, ele vai diminuindo. Então, vai ficar 25 menos 9 igual a x ao quadrado. Vamos seguir aqui. X quadrado, então, vai ser igual a 16. Como você quer x e não x quadrado, inverso do quadrado é a raiz. Raiz de 16 é 4. Então, esta é a medida desse lado. Aliás, pessoal, isso aqui é o exemplo mais clássico que a gente tem de triângulo retângulo na aplicação do Teorema de Pitágoras, quando um dos lados é 3, outro lado é 4 e outro lado é 5. Ok? A aplicação do Teorema de Pitágoras simplesmente comprovou isso. Então, vamos lá. Qual foi o meu objetivo com esse exercício? Te chamar a atenção que às vezes você pode receber um exercício que tem todo jeito de ser a aplicação da lei dos senos. Um lado dado, outro lado pedido, os ângulos. Mas quando você se depara com uma situação que você não tem certeza de qual é a medida de cada ângulo desse, você não tem como aplicar a lei dos senos. E aí, percebendo que é um triângulo retângulo, novamente, só para corrigir, eu havia esquecido de colocar a informação de aqui era um ângulo reto, acho que está bem claro na figura, né? Mas em todo caso, é 90 graus, aí você cai num triângulo retângulo, e toda vez que você tem um triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, se eu tiver a medida de dois lados, eu acho a medida do terceiro. Fechou? Maravilha? Vamos para o próximo? Acompanhe aí comigo. Esse é um pouquinho mais elaborado, esse dá mais trabalho, tá? De visualização, de dedução do que você vai ter que fazer. Então acompanhe com bastante atenção, exercício muito bom, vale a pena você ficar até o final dessa aula. Estamos chegando já na reta final, então acompanhe comigo. A partir do triângulo retângulo isósceles, olha só, isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, não é isso? Se você observar na figura, isso está claro. Olha aqui, ó, o lado AB mede 3 e o lado AC também mede 3. Então é um triângulo isósceles. Maravilha? E ele dá
uma linha aqui no centro que forma um segundo triângulo que tem inclinação com o lado BC de 120 graus. E essa medida ele chama de x. E olha só, é exatamente a medida de x que ele quer. Então você quer a medida deste lado. Bom, pessoal, invariavelmente vem a pergunta: como é que eu vou calcular essa medida lá no meio? Então presta atenção. O triângulo geral é o ABC, está aqui, né? O ABC dado na figura. Mas você acabou montando através dessa linha X dois outros triângulos. Veja, esse ponto aqui de cruzamento da linha X com a base BC, eu chamei de D. Então você tem um triângulo ABD, que é esse menor aqui, como você também tem um triângulo ACD, que é este triângulo aqui. Tranquilo isso? Bom, se você parar para observar, onde eu tenho mais informações é no triângulo ABD, concordo? Por quê? Porque no triângulo ABD eu sei a medida deste lado, eu sei a medida deste ângulo e eu quero a medida deste lado. Então, tudo indica que a saída provavelmente está pelo triângulo ABD. Vamos testar para ver se é verdade? Aí, claro, vai vir a pergunta: como é que eu vou resolver isso? Então, raciocina comigo. Olhando o triângulo ABD, esse cara que está aí em separado. Vamos fazer até esse triângulo separado aqui para ficar bem claro. Ó. A, B e aqui o D. Opa, perdão, aqui o D. Aqui você tem essa medida D, a minha inclinação não está tão perfeita como a figura, mas creio que você consegue enxergar. Essa medida é x, essa medida é 3, e esse ângulo aqui é 120. Não é isso que está lá? Então veja bem, pessoal, se você observar este triângulo ABD aqui, ó, que você quer esse lado e você tem a medida desse lado. Veja que o 3 está para o seno de 120, olhando a lei dos senos, que evidentemente vai ser a saída. Mas você vai dizer o seguinte: mas professor, eu não tenho esta medida aqui. Ou será que tem? Lembra? Quando você tem um triângulo retângulo, olha aqui, ó, um triângulo retângulo, isósceles, ele é retângulo, então esse lado aqui mede 90 graus. A medida dos dois lados aqui, se ele for isósceles, se os outros dois lados forem iguais, a gente sabe que esta medida vai ser 45. E aí, pessoal, como eu costumo dizer, tá aí o pulo do gato, não é isso? Porque se eu enxergar que aquela medida lá embaixo é 45 graus, eu consigo aplicar a lei dos senos. Então aqui era dedução somada a conhecimento. Você ia deduzir que isso aqui iria sair pela lei dos senos, mas você tinha que enxergar que, como se tratava de um triângulo retângulo, isósceles, ele tinha 45 graus naquelas duas faces de inclinação. Né? Muito bem, então olha só, neste caso vai ficar, aplicando a lei dos senos, no triângulo ABD, aqui ó, no triângulo ABD, x, aqui é 45, né? Então, x está para o seno de 45, assim como 3, que é a medida daquele outro lado, está para o seno de 120 graus. Tranquilo? Beleza? Muito bem, seno de 45 foi dado, está aqui. Seno de 120 é o mesmo que o de 60, foi dado. Então, é resolvível sim. Vamos aplicar então? Então, seguindo, x está para o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, assim como 3 está para o seno de 120, que é a raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? A exemplo do exercício que a gente acabou de resolver, esse 2 aqui é simplificável, não é isso? Então, se a gente der sequência na operação, vai ficar x igual a 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. Tranquilo, gente? Raiz de 2 eu fui isolar o x, passa para o outro lado multiplicando, fica 3 vezes raiz de 2. E lá embaixo está a raiz de 3. Aquele 2 lá de baixo a gente simplificou. Tranquilo?
Muito bem, velha historinha, né? A matemática não aceita no denominador a raiz. Então, eu vou ter que tirar essa raiz daí de baixo. Como é que eu faço? Racionalizo, ou seja, multiplico por aquela raiz que está lá embaixo, em cima e embaixo, ok? Assim sendo, o meu x vai ficar, acompanhe comigo, 3 vezes. Ó, no exercício anterior a gente já viu isso. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3, que fica raiz de 6. E lá embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz de 3 ao quadrado, quadrado corta a raiz, como vocês costumam dizer, né? E vai ficar simplesmente 3. E aí, né, pessoal, para finalizar o exercício, esse 3 é simplificável com esse 3, perfeito? Então, na realidade, o x vai ser igual a raiz de 6. Fechou? Essa é a solução do exercício. Só para te provocar, para a gente fechar a nossa aula, você também poderia ter usado agora o triângulo ACD, não é isso? Porque se eu descobrir que no triângulo retângulo isósceles, esses dois ângulos têm que ser de 45, esse triângulo agora aqui também seria possível, não seria? X que você quer estaria para o seno de 45, assim como 3 estaria para esta medida aqui. Então, você teria como buscar a solução usando o 3 estando para este ângulo aqui, ó. Este ângulo que mede quanto? 60 graus. Então, só repetindo, para deixar bem claro, x estaria para o seno de 45, assim como 3 estaria para o seno de 60. Faça que você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado da raiz de 6. Ah, professor, mas eu não entendi 60 que você colocou aí. Muito simples, vamos explicar para a gente fechar. Este ângulo todo aqui, pessoal, seria 180, não seria? Ok? Se o lado de cá tem 120, para 180 falta quanto? 60. Então, eu poderia sair também dessa forma. X está para o seno de 45, assim como 3 está para o seno de 60. Se você fizer o cálculo, vai achar o mesmo resultado. Fechou, minha gente? Um grande abraço, os cards aqui no final de aulas anteriores para você observar. Não esqueça que lá na transcrição também deixei os links de vídeos de aulas anteriores. Valeu pelo teu apoio ao nosso trabalho. Não esquece, se você ainda não fez, inscrever-se no nosso canal e até a nossa próxima aula. Grande abraço.